Porque a gente uniu a cor verde, que já existe, e um cavalo que já existe. A gente consegue. Só que você consegue imaginar uma coisa que nunca teve início, alguém que nunca nasceu. Pare para pensar nisso. Um ser que nunca nasceu, aí você vai voltando. Nunca nasceu, nunca nasceu, nunca nasceu. A gente não consegue conceber essa ideia. Não é? Não dá um nó na cabeça? Por quê? Porque olha como a nossa imaginação tem um limite. Ela é limitada pelo tempo. Na nossa realidade, tudo tem um início, meio e fim. Mas a realidade de Deus está fora da nossa realidade. Deus nunca teve um início. Tá entendendo? Então, se Deus ele não intervir na criação e se revelar ao homem e falar assim, ó, eu sou isso, olha como eu sou, olha como é o meu caráter, olha como eu me comporto, a gente nunca ia saber, porque não tem como acessá-la. Amém? Amém. Amém vai dizer que a pessoa entendeu. Amém? Amém. Vamos para frente. Então, dessa forma, para nossa alegria, Deus decidiu se revelar. E a gente percebe que Deus ele se revela principalmente de 4 formas. Isso eu falei na primeira aula e tinha amiguinho roncando. Foi qual é o que dorme? Esse aqui que dorme. Mas ele estava acordado nesse dia. Que Deus se revela de 4 formas. E teve gente que anotou também. Teve gente. Anotou. Quem lembra qual é a primeira forma que Deus se revela? A forma em que Deus se revela para o homem. Alguém lembra? Posso falar? Pode. Criação. Boa. Que seria a natureza. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo, né, que escreveu cartas lá para as primeiras igrejas, né? A igreja de Roma, que aí seria a carta aos Romanos, a igreja de Coríntios, aí carta aos Coríntios. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim, ó, a divindade de Deus, ou seja, o fato dele ser Deus, a sua natureza divina, e o seu eterno poder se mostra e claramente se veem por meio das coisas que foram criadas. O que é que ele está dizendo? Basta eu olhar para a natureza, para a vida, para a perfeição da criação e da natureza, que é impossível eu não chegar à conclusão de que existe um Deus. Então Deus deixou a sua assinatura na natureza. Quando a gente para estudar as árvores, os animais, a cadeia alimentar, ou até mesmo a gestação, a mãe, quando a gente vê o processo, a gente vê que é muito perfeito. Aquilo foi arquitetado, projetado de forma minuciosa por alguém muito inteligente. Então Deus faz questão e fez questão de mostrar que existe um Criador por meio da criação. E isso, Paulo fala, todo homem no grande dia vai ser indesculpável, porque todo homem que pisou nessa terra pode olhar para a natureza e chegar a essa conclusão. Entende? Essa é a primeira forma de Deus se revelar. Então a primeira forma é pela natureza. Segunda forma de Deus se revelar. Alguém lembra? Não sei se é a segunda ou não, mas São 4, né? mas essa forma é de forma pessoal, né? Eles falam. Sim. Tem um termo que eu até esqueci, específico no hebreu, né? É o rema. Rema é quando você recebe uma palavra pessoal de Deus para você específico. Perfeito. Experiências pessoais. Exato. Então, outra forma de Deus se revelar é ele se revelando pessoalmente para uma pessoa. Vamos dar um exemplo lá atrás, no Antigo Testamento. Me dê um exemplo aí de uma experiência pessoal que Deus apareceu para alguém e se revelou para alguém. Tem qualquer coisa? Pode falar. Um exemplo de uma experiência pessoal que alguém da Bíblia teve. Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Grande líder de Israel. A Bíblia diz, o próprio Moisés escreve que Deus chamou ele no meio de uma sarça ardente, que era um tipo de árvore. Estava pegando fogo e de lá de dentro ele ouviu a voz de Deus falando assim, Moisés, e aí eu te chamei para ser líder do meu povo,
tira a sandália do pé, porque o lugar é santo aqui. E aí Moisés preocupado, eu não sei falar. Moisés, quem foi que criou a boca foi eu que estou mandando tu ir, então tu vai. Aí Moisés preocupado, mas quando eu chegar lá em Faraó, eu vou dizer que quem foi que me mandou? Ele, eu sou o que sou. Diga que o grande eu sou enviou. Deus chegou para Moisés e se revelou a Moisés. Ainda disse, eu sou. Diga que o grande eu sou foi quem te enviou. Aí desse eu sou, né, que veio o nome de Deus, que é Yahvé. Isso é o Jeová, Deus Jeová. Foi ele que falou lá, que era o nome dele, lá atrás. Enfim, Deus também se revela dessas formas. Outro foi Abraão, que é o grande patriarca dos israelitas, né, do povo de Israel. Deus chegou a Abraão e falou, Abraão, saia da terra onde você está, da casa dos seus pais e vá para Canaã, eu vou te mostrar. Deus se revelou para ele, Abraão, eu faço uma aliança contigo agora. Você vai ser pai de uma nação em que eu vou me revelar. Deus foi até o homem e se revelou pessoalmente e especificamente. Isso é uma segunda forma de Deus se revelar. Vamos para a terceira? Qual é a primeira? Natureza. A segunda? Experiências. Pessoalmente. A terceira é por meio da história. A gente olha os relatos, e não só na Bíblia, a gente olha historiadores também, o relato histórico. A gente vê como Deus se comporta com o povo de Israel, quando a gente vai lendo ali o Antigo Testamento. A forma de Deus se comportar, o caráter de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta. Deus entregou a lei dele para Moisés, os 10 mandamentos. Não matarás, ame seu Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Deus ali, ele está se revelando quem ele é. Por que ele manda amar? Porque ele é amor. Por que ele manda não trair? Porque ele é fiel. Por que ele manda falar a verdade? Porque ele é a verdade. Por que ele manda ser justo? Porque ele é justiça. Entende? Então a lei de Deus, ao longo da história, né, e a forma dele lidar com o povo de Israel, demonstra quem ele é. Ele se deu a conhecer para a humanidade. E a quarta e a última forma dele se revelar é por meio de Cristo Jesus. Esse é o ponto que eu queria chegar. Quem foi Jesus? Jesus, a gente sabe que é o Filho de Deus, né? Que se encarnou aqui. Mas a gente entende que a origem de Jesus é divina. Lá em João está escrito que Jesus, ele estava com Deus lá no princípio criando tudo. Foi por meio de Jesus que Deus criou tudo. Estava lá. Jesus é Deus. E ele veio em carne, encarnou aqui, com uma missão. Nessa missão ele cumpriu alguns objetivos. Vamos lá? Uma coisa que Jesus veio fazer. Cite uma coisa. Ele veio... como eu posso falar? Ele foi exemplo, né, da essência de Deus verdadeiro, do Deus. Ele veio caminhar em carne, mostrando a gente os caráteres de Deus, quem é Deus de verdade. Mas é porque pra gente é como ele estava falando no começo, para você comparar algo, você tem que ter a habilidade de ver o que é, né? Se você nunca viu, nunca teve uma experiência, como ele falou do cavalo verde, né? Deus sempre foi espírito, agora Deus, ele está encarnado, aí agora a gente tem como associar mais Deus como carne, Deus como um exemplo. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou tentando falar, mas sim, ele veio para ser exemplo carnal. Aqui eu sou, agora eu vou me colocar em carne, não sou mais espírito. Agora eu sou espírito, mas também sou carne e vou lhe ensinar quem eu sou e como você deve viver. Como homem. Exato. Eu ia chegar lá. Eu ia primeiro coletar várias coisas que Jesus fez para depois chegar nesse ponto, entendeu? Mas já foi a primeira. Fala outra coisa que Jesus ia fazer. Salvar a gente da... Nos salvar. Alcançar a salvação pelo seu sacrifício na cruz. Outra coisa. Redentor. Vamos. Cumprir profecias. Cumprir as profecias. Muitas coisas Jesus veio fazer. Mas eu considero, não que a principal, mas uma muito importante é essa. Que ele veio revelar de forma 100% plena quem é Deus. Antes de Jesus, as pessoas liam os 10 mandamentos e tentavam entender quem era Deus.
Só que com Jesus, Deus estava em carne. Todo Como dia. homem, sentindo fome, sentindo sede. Como é que Deus agiria se ele sentisse fome? É fácil de Deus falar isso para eu não fazer isso aqui? Mas só que eu sou homem, eu sinto fome, eu tenho desejos, eu tenho minhas lutas mentais. E se Deus não é homem como eu? Jesus encarnou. Descendo Deus, encarnou como homem para dar o exemplo, para mostrar quem é Deus. Quer saber quem é Deus, qual é o caráter de Deus, como Deus se comporta se fosse homem? Cristo é a plena revelação de Deus, é Jesus. Jesus veio para revelar o Pai, para mostrar quem é Deus para nós. Isso é uma coisa muito importante, um aspecto muito importante do ministério de Cristo. Só que a gente sabe que quando Jesus chegou aqui na Terra, ele chegou em um momento não muito assim, ele chegou num contexto social, né, em um contexto político da época, em que as pessoas estavam tendo uma visão errada sobre quem era Deus. Na época, por exemplo, o Império Romano, era a época do Império Romano, e os judeus, né, o povo de Israel, estavam dominados pelo Império Romano. E eles acreditavam, porque bem antes, né, tinham profetas em Israel que profetizaram que ia vir o Messias, o Cristo e tal. Só que eles estavam pensando que quem ia vir ia ser um cara que ia desafiar César, que era o imperador de Roma, ia matar César, ia tomar o trono e ia ser o rei dos judeus agora, e vai ter um grande rei. Era isso que eles estavam pensando. Que o Messias, o enviado de Deus, ia ser esse cara. Que ia libertar os judeus de Roma, do Império de Roma. Só que quando Jesus chega, não é bem isso. Jesus vem pregar sobre um reino, sim, mas não era um reino da terra. Não era um reino terreno. Não era um reino visível, material. Jesus não veio com a intenção de tomar o poder de Roma. Jesus estava falando de coisas espirituais. Só que a religião da época, né? Os sábios, os religiosos lá do povo de Deus, lá de Israel, eles olhavam para a lei de Deus. Só que eles estavam presos à questão externa. Vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Quando a gente chama de fariseu, que eram os caras que eram os doutores da lei de Deus, lá na época, os religiosos. O que é que eles faziam? Quando eles iam orar, eles escolhiam as esquinas das ruas, que eram os lugares mais movimentados que tinha. Aí ele chegava na esquina onde estava passando um bocado de gente, aí ele começava a orar altão. O palanque político. Aquele, meu Deus! Para todo mundo ver. Era isso. Quando eles iam dar uma esmola, vamos fingir aqui, fala assim, me dá uma esmola. Me dá uma esmola, fala. Pronto. Na hora que ele ia dar a esmola, ele pedia para alguém tocar uma trombeta de junto, para todo mundo ver a esmola que ele estava dando para a pessoa. Hoje em dia seria o selfie. Seria o selfie. Vocês estão entendendo? Que é muito parecido com o que a gente está vendo hoje. Muito parecido. Então toca pom, para todo mundo ver, olha, estou dando a esmola. Esses eram os religiosos da época. Quando eles jejuavam, né, que era uma prática, né, bem frequente ali entre os religiosos, eles saíam de casa, não lavavam o rosto, a cara toda melecada, fazia careta, para todo mundo ver que eles estavam jejuando. Ou seja, eles até faziam o bem, dando a esmola, até oravam. Porém, a intenção do coração deles era ser vistos por alguém. Era ser aplaudido por alguém. Era ser reconhecido pelos homens. E aí Jesus, ele fala assim, ó, para os discípulos, quando ele pregava, ele fala assim, ó, não faça como eles. Quando você for dar esmola, que nem a tua mão esquerda veja o que a tua mão direita está fazendo. Faça em secreto. Porque o Deus que te vê no secreto te recompensa em público. Quando você for jejuar, lava o rosto. Fique em secreto. Ninguém precisa saber. Porque quando você faz em secreto, você faz para Deus, não é para os homens. Quando você for orar, entre no seu quarto,
feche sua porta e ora para o Deus que está em secreto, que te vê em secreto, não para ser visto pelos homens. E o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava falando. Veja só. O ritual de dar a esmola ou de orar, ele é inferior à intenção do coração. O que é que Jesus estava falando? Eu estou olhando para o seu coração. Eu estou olhando para a sua intenção. Eu estou olhando para a sua motivação. E aí eu até falo, não é o que eu faço, é o porquê eu faço. Entende? Por quê? Não pense que numa igreja todas aquelas pessoas ali são crentes de verdade, são pessoas boas. Não. Todos os lugares há pessoas ruins. Exatamente, Jesus falou isso. E te digo mais, com más intenções. E aí Jesus está chamando a atenção para isso. O Pai é um Deus do secreto, não do público. Ele é um Deus do privado. É um Deus que quer... Foi só o celular. É um Deus que está buscando a intimidade e não a visibilidade. Ó. O que Deus quer de mim? Intimidade, não visibilidade. Porque às vezes a gente fica condicionado. Eu quero fazer isso para alguém ver. Eu vou fazer isso aqui buscando as nossas motivações, é buscar a aprovação de alguém. Quando na verdade nós precisamos ser aprovados por Deus. As nossas condutas diárias, aquelas que ninguém vê, aquelas que são na nossa mente, a gente precisa ter a consciência de que Deus está nos vendo. E que é justamente essas situações que Deus valoriza. As do secreto. Olha o que Jesus falou. Jesus não estava botando para o secreto, tirando o foco do público e jogando o foco no secreto. Deus quer ter uma relação conosco no íntimo, no secreto. E eu te digo, quando aceitamos a Cristo, né? A Bíblia diz que em nós, vem dentro de nós o quê? O Espírito Santo. Porque não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Sim. Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, que foi quando Jesus terminou a missão dele aqui na Terra, subiu, o Espírito Santo desceu para fazer uma obra. Que obra é essa? Mudar a vida do homem. Mas como assim? Eu era pobre e vou ficar rico? Eu não tinha nada, agora eu vou ter coisas? Deus pode abençoar? Pode. Mas a obra do Espírito Santo é mudar o que está dentro de nós. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e quer se submeter aos seus ensinos, aquela pessoa, a partir daquele momento, recebe o Espírito Santo de Deus dentro do coração dela. E a Bíblia vai dizer que o Espírito começa a fazer morada. Ó, analogia, né? Mora dentro de nós. E começa a modificar as coisas antigas à medida em que eu dou espaço para que ele faça. Então, qual o ponto que eu quero chegar? Essa obra do Espírito, esse trabalho dele no coração do homem, ele não é feito publicamente, ele não é feito diante das multidões, ele não é feito de forma visível, é feito no seu quarto, no secreto, em situações em que ninguém está vendo, é você e Deus ali na sua cabeça, na sua mente, e você vai dando espaço e ele vai agindo. Existem feridas
que elas só são curadas pelo Espírito Santo e por meio do secreto. Você sabia? Porque tem muita gente que fala assim, ó, eu quero aceitar Jesus, aceito Jesus. Só que ela não vive esse relacionamento com Deus na intimidade, em casa. Abrindo a palavra, a Bíblia aí, como ele está com a Bíblia aberta, ó, Senhor, me mostra, eu quero entender a tua palavra. Eu quero seguir os teus caminhos. E aí Deus vai mostrando, vai mostrando. E aí você vai começando a praticar aquilo ali, aí Deus vai te ensinando, e você vai começando a deixar as coisas, muita coisa para trás, ele vai te mostrando, olha, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Você vai deixando para trás. Isso é o processo de santificação. Olha que coisa, né? Biblicamente se chama o processo de santificação. E é contínuo, todo mundo passa. Você pode ter 20, 40 anos de crente. Você ainda está nesse processo de largar as coisas antigas, de ser mudado e moldado por Deus. E como eu estava falando, existem dores na alma do ser humano que só Deus pode acessar. Né? Existem traumas que nos marcam tanto, né? Principalmente coisas da infância, né? Que a gente pode ir para o psicólogo, né? Eu sou médico, né? E gosto muito da área de psiquiatria. Já vi muita coisa na minha vida, né? Nesse contexto. E eu digo a vocês que existem curas que a medicina não acessa, cara. Não acessa. Que o psicólogo, o psiquiatra não acessa. Só Deus. Só Deus. Trabalhando ali, ó, na oração, no secreto. Ele vai trabalhando, ele vai trabalhando. Aí as pessoas, elas não aceitam, Rick, Jesus de verdade hoje. Elas aceitam uma proposta de que eu vou para a igreja e recebo algo material em troca. Tá entendendo? Eu vou cumprir o rito, eu vou para a igreja todo domingo, chego lá, louvo a Deus, e aí eu vou receber um carro e uma casa de Deus. Deus nunca prometeu isso a ninguém. O que Jesus vem ensinar e trazer para nós é uma riqueza interior. É paz no espírito. Paz. Sabe o que é paz? Paz com Deus. É uma mudança de caráter. É algo interno. E que coisa linda. Quando Jesus chega, tá todo mundo fazendo o contrário, todo mundo querendo um aplauso, todo mundo buscando o externo, né? Aí Jesus no Sermão do Monte ele vai dizer assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí o que é que Jesus estava querendo dizer? Bem-aventurados os puros de coração. As tradições dos judeus era, não posso comer carne impura, não posso tocar em nada impuro, tenho que lavar as mãos antes de comer. Era pecado você não lavar a mão antes de comer na época. O que é que Jesus estava falando? Os que são felizes, os que são bem-sucedidos, os que vão ver a Deus de verdade, são os puros de coração. Não é o externo, é o interno, é a intenção, é o caráter, é isso que Jesus quer mudar no homem. Essa é a obra de Cristo, essa é a obra do Espírito Santo. É uma mudança interior. E aí, essas semanas a gente está estudando o quê? Especificamente, né? O Sermão do Monte, os ensinamentos, o que é que Jesus fala, o que é que Jesus ensina, como Ele quer que eu seja. O que é o reino de Deus? A gente teve essa aula aqui, né? Quando Jesus vem, ele chega pregando, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Aí, os fariseus estavam achando o quê? Agora ele vai matar César e vai libertar a gente do Império Romano. Aí Jesus, não é nada disso. Essa cena é linda. Vocês já assistiram A Paixão de Cristo? Já?
Quando Pôncio Pilatos, Jesus está lá todo... tomou um bocado de chicotada. Aí Pôncio Pilatos, você é o rei dos judeus? Aí Jesus cala. Você que está dizendo. Jesus responde assim, tu que disse. Aí ele, me diga, aí tenta puxar assunto, porque Pilatos no fundo não queria crucificar, né? No final foi a democracia ali que crucificou Jesus. Ele falou, Jesus ou Barrabás, todo mundo pediu para crucificar Jesus. Lava até a mão, né? Pois é, ele até lavou a mão. Mas antes ele queria alguma coisa ali para tentar ou absorver ou acusar. E aí ele fala, e aí, mas você é o rei mesmo? Aí Jesus olha para Pilatos e fala assim, ó, o meu reino não é daqui. É isso que o povo não aceitou na época. Que o reino de Jesus não era daqui. Eles queriam um rei aqui. Até hoje eles não aceitam os judeus. Eu ia chegar nisso. Mas vai, fala. De qualquer forma, os judeus não aceitam Jesus como Messias. Porque a expectativa deles, ainda até hoje, a gente sabe o que está acontecendo em Israel, é que o Messias venha livrar Israel da opressão. Então, como Jesus não fez isso, ele veio com o reino dos céus, né? Jesus, para mim, é tão lindo porque ele falou, vai muito mais além do que essa vida, do que essa passagem aqui. É eterno. O que eu tenho para fazer, a obra que eu tenho para fazer no homem, na alma, é um impacto eterno. Não é só por um reino, por 2 reinos, por uma geração. É eterno. É no Kairos, não é no Cronos. É um impacto eterno. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo dentro da gente, o impacto é eterno. É para o resto da eternidade, né? Não tem fim. Então, os judeus rejeitam Jesus até hoje como Messias por isso, porque eles não aceitaram o fato de Jesus vir com a intenção de mudar em termos de eternidade e não limitado aos reinos do mundo. Né? Exatamente. E hoje a gente percebe que, olha só, o motivo de as pessoas odiarem tanto Jesus lá naquela época, e inclusive pedir para ele ser crucificado, é porque não aceitaram o fato de que Jesus não vinha trazer um ganho terreno, tá entendendo? Um reino daqui. Eles queriam algo aqui na terra, mas Jesus veio com a ideia, dentro. Meu reino é o reino dos céus. E crucificaram ele. E hoje, ainda, as pessoas ainda estão nessa ideia, muita gente nessa ideia, porque querem Cristo em troca de algo material, querem Cristo em troca de um status, querem Cristo em troca de algo daqui, mas nunca vão conseguir viver o verdadeiro evangelho, a experiência, né? A plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque buscam as coisas daqui. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, uma das propostas do diabo foi o quê? O Jesus levou Jesus no monte dando e falou assim, ó, eu te dou reinos, riquezas, tudo se você se ajoelhar para mim. Quem oferece riquezas e reinos aqui? Não foi Jesus que ofereceu. Não foi Jesus. Precisamos olhar para Cristo da forma correta. Nós precisamos olhar para o Evangelho da forma como ele é, para que a gente não viva uma mentira, para que não vivamos enganados, achando que estamos no caminho, achando, Deus é comigo, e na verdade estamos enganados pelos nossos próprios pensamentos, pelo que a gente acha que é, ou até por coisas que o mal mesmo coloca na nossa cabeça. Só Jesus. Amém? Que horas são, gente? Vamos cantar mais um louvor? 9 vai dar 9. Alguém quer falar alguma coisa?